Fala, galerinha do 8º ano, professor Alexandre Basílio, mais uma vez com vocês, da Escola SEDES, Escola Evaristo. Nós trabalhamos as aulas anteriores, dando sugestões, trazendo vídeos para vocês. Hoje, a aula, nós vamos abordar alguns temas que estão referentes ao esporte e também são temas para a gente abordar dentro da escola, né? E a gente conversar um pouco sobre isso, discutir. Não tem como a gente ter um retorno de vocês que a gente está dando aula, mas eu vou sugerir para vocês conversarem com os professores de vocês de escola, montarem grupos de estudos, de debates lá. O tema que a gente vai falar hoje no esporte, porque o esporte ele reflete a nossa cultura, né? As nossas escolhas. Então, um tema bem polêmico, mas necessário a gente estar conversando, que acontece muito no esporte e sempre ele é reportado na mídia e às vezes chegam as informações para nós, só que acontece longe essa situação. Mas ela acontece o tempo todo e a gente precisa refletir até no nosso ambiente escolar, que é a questão do doping, né? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Já ouviram falar de casos famosos? O que vem a ser o doping em si? É o uso de medicamentos ou de substâncias que vão aumentar o desempenho do atleta e ele vai ganhar vantagem sobre o outro, né? Então isso é proibido. Primeiramente porque o uso geralmente está associado com a questão de risco à saúde, né? Porque se você acelera teu corpo, põe um medicamento que vai potencializar algo, vai fazer você ganhar vantagem disso, mas isso também pode trazer desvantagem para você no futuro. Às vezes só pensa naquele momento específico, na glória de uma medalha, né, de um índice olímpico, de um patrocinador, um retorno financeiro. Mas a gente pensar numa vida prolongada, inteira, e principalmente, né, entra uma outra situação que a gente está abordando, que os grandes ídolos do esporte, eles são exemplos para nós, seja na escola, na sociedade, né, de uma cultura. Então, a gente falar sobre a questão do doping, a gente entender um pouquinho o que é o doping. E não é algo novo. A gente fala assim, aconteceu agora. Tem datado de 300 anos antes de Cristo, na Grécia, que já era proibido naquela época tirar um órgão do corpo chamado baço, porque nas grandes, né, provas de resistência, aquele órgão ficava duro e dificultava para o atleta as grandes conquistas. Então, o doping, né, o uso de algo, né, burlar essa regra já é algo que vem ao longo do tempo. Também, ao longo do tempo, tanto os organismos nacionais, os órgãos, né, eles criaram um sistema para poder buscar e coibir. Então, através de exames de urina, exames de sangue, várias situações, não só na época de competição, mas em períodos de treino são obrigatórios. Então, quando a gente pega atletas olímpicos, lutadores também, no período de treino deles, eles têm que fazer o exame também, né, para poder evitar isso. Então, o doping em si é o uso de substâncias que vão, né, facilitar ou melhorar para ele o desempenho, mas ele traz consigo uma outra situação, que não é só a questão física, é a questão moral de uma sociedade, de uma ética dentro do esporte. Porque quando ele faz algo que vai burlar a regra, algo que vai trazer prejuízo para um outro, a gente já está entrando num tema da questão de corrupção, né? De manipular algo para conseguir vantagem. E a gente vai citar alguns casos famosos aqui, mas a gente tem que refletir principalmente na nossa sociedade, na nossa escola, em várias situações, se a gente não participa disso ativamente ou às vezes nem sabendo do que está acontecendo passivamente, mas é algo para ser discutido, dialogado. Nas escolas tem os grêmios, né? Quando tem os interclasses, todo mundo adora, o que é possível fazer, o que é verdadeiro estar fazendo e está discutindo isso, porque é um esporte praticado na escola pelo próprio aluno. Não vem uma ordem de cima, tem que ser dessa forma. De que forma pode ser melhorado, né? E os casos famosos de doping, né? Quem não lembra do Ben Johnson, um corredor que teve que devolver a medalha e passou uma vergonha depois de tanto tempo. Outros que, né, ficaram atrás do vencedor, mas que o vencedor foi ilícito, depois para receber essa medalha, perdeu todo o esforço numa vida para receber depois de 5 anos, 10 anos, uma medalha ser reconhecida por um esforço. Se coloca na posição desse atleta, desse ser humano, que abdicou a vida inteira para treinar de uma forma lícita, de uma forma sadia, e perder a glória do seu desempenho por uma situação do outro, e você não ter essa recompensa, né? Então, essas situações geram também, quando a gente está falando a questão moral de corrupção, o que a gente dentro da escola pode estar fazendo,
É lícito isso? Eu vou dar um exemplo da questão de interclasse. Quantas vezes a gente não tem, às vezes, na outra sala, um aluno que é bom esportista, a gente quer agregar na nossa sala só para ganhar. E se a regra diz que não, é por salas, interclasses, vale a pena isso? Só para ter o prazer de ser o campeão da escola, daquela modalidade? Passar por cima de regras, por próprio prazer, por próprio conquistas pessoais? E outro assunto que a gente vai abordar junto com essa questão de doping, de corrupção, é a questão de violência, né? A violência, ela é gerada pelo desequilíbrio, uma forma agressiva da gente ser com o outro, ou fisicamente, né? Tendo até agressões físicas, ou até verbalmente, que também gera a questão do bullying, que vem de temas como fanatismo por algo. Se eu gosto de um time, eu não tenho que depreciar o outro, eu tenho que respeitar esse outro. Aqui mesmo, né, nós estamos falando em Taubaté, nas nossas aulas, quantos de vocês moram em bairros que tem time disputando campeonatos de futebol ou outras modalidades? Que bom que tem adversários fortes, que possam fortalecer, melhorar a cada dia. Ou na própria escola, quantos a gente não teve essa rivalidade? Mas essa rivalidade no sentido de o outro fazer o melhor e me desafiar a ser melhor a cada dia. A melhorar o meu desempenho, fazer melhor. Não o fanatismo de querer destruir o que o outro faz. Gerar vandalismo de algo e partir para a violência. Nós estamos falando, direcionando para vocês, 13, 14 anos, não responde judicialmente por isso, os pais de vocês, mas é nesse momento, na formação da escola, que a gente precisa refletir sobre essa situação. E qual graça teria se nós todos torcessem para um time só, gostassem de algo só? Não cresceríamos no esporte, não cresceríamos na vida. Então, a violência gerada, quando a gente vê torcidas uniformizadas, brigas, vandalismo, polícia envolvida, mas ela começou lá atrás. Talvez numa escola que a gente não consiga discutir essa situação do respeitar. E principalmente algo também que hoje é muito relevante de ser trabalhado na escola, a questão do bullying, do ser diferente, ou de nem um ser diferente, não ser igual somente, né? Então, nessa situação, eu gostaria de citar aqui uma situação do futebol. Vocês que jogam futebol, praticam qualquer esporte, um atleta que tem anos a mais que vocês, 2 anos a mais que vocês, que estejam no ensino médio, se ele adulterar a idade dele para praticar o esporte junto com vocês, no esporte competitivo, nos campeonatos que são feitos, seria justo? O desempenho dele, físico principalmente, seria justo ele poder participar? Quais as formas que a gente pode de evitar essa situação? E se a gente passar por uma situação que a gente sabe que está sendo adulterado, qual é o nosso posicionamento quanto a isso? Eu sei que, eu não posso entregar o outro, mas eu também não posso concordar porque não é certo. Se tem as regras do esporte, as regras são feitas para serem cumpridas. Tudo aquilo que burla a regra já está fora. São geradores da corrupção. Então, a gente falou do doping, que usa de substâncias para ser utilizada numa situação que não deveria. A questão das regras também, a gente está falando da questão da adulteração de idade, e isso teve casos famosos do Sandro Hiroshi, que não lembra, o jogador que foi de São Paulo, que depois ele foi punido por um tempo, que quando a gente fala em um adulto, não faz diferença, mas quanto adolescente faz. 2 anos mais velhos treinando com o mais novo, o desempenho dele vai ser muito melhor. E esse desempenho não é justo. É como você colocar um garoto de 16 para competir com um de 14. E sempre ele vai ter 2 anos a mais na frente. Então, essa reflexão que a gente leva para a escola, quais os assuntos que dentro da escola, numa situação de grêmio, ou em qualquer outra situação, a gente pode debater, dialogar, opinar, argumentar, sempre respeitando o outro. Na sua escola, nos campeonatos que são organizados, no grêmio que tem, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer daqui para frente? Essa é a reflexão que nós deixamos para vocês hoje sobre a questão de doping, violência e corrupção. Muitas vezes a gente está pensando lá na Itália que times foram punidos, lá no Sandro Hiroshi, em diversas situações de doping, de corrupção, de violência, mas nós estamos esquecendo do nosso meio onde nós estamos inseridos. E a violência, porque não teve agressão, mas a violência verbal também é nessa situação. Uma
Boa semana para todos. Até a próxima aula. Reflitam e, se tiverem dúvida, manda mensagem para os professores de vocês de Educação Física.